Você já imaginou acordar em uma terça-feira comum e descobrir horas depois que sua vida, como você conhece, acabou? E se ao morrer, Jesus te mostra-se 4 lugares específicos para fugir antes que o caos tomasse conta do mundo? Agora, ouça este relato impressionante. Meu nome é Fernanda Carolina Santos e tenho 34 anos. Até 3 de dezembro de 2025, eu era professora de Sociologia na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e vivia uma vida que eu considerava equilibrada e confortável. Morava em um apartamento no bairro Batel, dirigia um carro novo, tinha um plano de saúde particular e frequentava uma igreja evangélica aos domingos, mais por costume do que por convicção real. Minha fé era morna, superficial, daquelas que servem para dar uma sensação de segurança, sem exigir nenhuma mudança profunda no estilo de vida. Eu acreditava em Deus da mesma forma que acreditava que o sol nasceria amanhã, como algo óbvio mais distante, que não interferia realmente nas minhas decisões diárias. Meu marido, Ricardo José, era engenheiro civil e compartilhava dessa mesma fé confortável. Tínhamos 2 filhos, Pedro Henrique, de 8 anos, e Ana Clara, de 5. E nosso maior sonho era dar a eles uma vida ainda melhor do que a que tivemos, com boa educação, viagens, experiências que o dinheiro pudesse comprar. Conversávamos sobre valores cristãos em casa, orávamos antes das refeições quando nos lembrávamos e líamos histórias bíblicas para as crianças antes de dormir. Mas no fundo, nossa vida girava em torno de construir segurança financeira, subir na carreira, manter as aparências e garantir um futuro estável para a nossa família. Nunca me passou pela cabeça que Deus pudesse pedir algo radical de mim, que pudesse exigir que eu abandonasse essa vida cuidadosamente planejada para seguir instruções que desafiassem completamente minha lógica e meu senso de segurança. Na manhã de 3 de dezembro de 2025, acordei como em qualquer terça-feira comum. O dia estava nublado e frio, típico do início do verão em Curitiba, quando o clima ainda não decidiu se quer ser quente ou continuar fresco. Tomei café da manhã com minha família, ajudei as crianças a se prepararem para a escola e sair de casa por volta das 7h30 da manhã para ir à universidade, onde tinha 2 aulas pela manhã e reuniões à tarde. No caminho, ouvia um podcast sobre desenvolvimento pessoal, pensando em como otimizar minha rotina para ser mais produtiva e alcançar minhas metas profissionais. Estava completamente imersa nos meus planos, nos meus objetivos, na minha vida cuidadosamente organizada. Não tinha a menor ideia de que em menos de 1 hora, tudo isso seria despedaçado de uma forma que mudaria, não apenas minha vida, mas minha compreensão de toda a realidade e do que realmente importa na existência humana. Eu estava na Avenida Cândido de Abreu, uma das principais vias de Curitiba, dirigindo em direção ao campus da universidade. O trânsito estava moderado, como sempre naquele horário, e eu me sentia segura no meu carro, protegida pelo metal e pelos sistemas de segurança que a tecnologia moderna oferece. Estava parada em um semáforo, esperando o sinal abrir, quando ouvia um som terrível de freios cantando atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi um caminhão de carga pesada vindo em alta velocidade, completamente descontrolado, derrapando na pista molhada pela garoa matinal. O motorista estava claramente tentando frear, mas o veículo não respondia, deslizando sobre o asfalto úmido como se fosse gelo. Naquele instante que se estendeu em câmera lenta, percebi que não havia como escapar. O impacto era inevitável, e minha vida estava prestes a acabar naquela manhã comum de terça-feira, naquele semáforo onde já havia parado tantas vezes. O caminhão colidiu brutalmente com a traseira do meu carro, amassando o metal como papel e empurrando o meu veículo para frente, fazendo com que ele batesse nos carros parados à minha frente. O barulho foi ensurdecedor, uma explosão de vidro se estilhaçando, metal se retorcendo, alarmes disparando em todos os veículos envolvidos. Senti uma dor aguda e intensa percorrendo minha coluna. Depois, meu corpo inteiro pareceu estar sendo esmagado e rasgado simultaneamente. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como se uma cortina preta estivesse se fechando ao redor do meu campo visual, deixando apenas um pequeno ponto de luz no centro que também começou a diminuir rapidamente. Tentei me segurar. Tentei manter a consciência,
pensando nas minhas crianças, no meu marido, em tudo que tinha para viver ainda. Mas a escuridão era inexorável, puxando-me para baixo como uma correnteza poderosa contra a qual eu não tinha forças para nadar. E então, em um instante que desafia qualquer descrição com palavras humanas, algo extraordinário aconteceu. A dor desapareceu completamente, substituída por uma sensação de leveza e liberdade que nunca tinha experimentado em toda a minha vida. Senti-me sendo puxada para cima, saindo do meu corpo como o vapor subindo de água quente, e de repente estava flutuando acima da cena do acidente, olhando para baixo com uma clareza e uma percepção que ultrapassavam em muito qualquer coisa que meus olhos físicos jamais tinham conseguido ver. Olhando para baixo, vi meu corpo preso entre os destroços do carro, coberto de sangue, completamente imóvel. Paramédicos já estavam chegando ao local, correndo em direção aos veículos envolvidos no acidente, e eu podia ver tudo com uma nitidez impressionante. Cada detalhe, cada movimento, cada expressão de pânico nos rostos das pessoas que tinham testemunhado a colisão. Vi quando os socorristas abriram a porta amassada do meu carro e começaram a avaliar meu estado. Quando um deles colocou os dedos no meu pescoço, procurando o pulso, e balançou a cabeça negativamente para o colega. Quando começaram os procedimentos de reanimação ali mesmo, na rua, tentando trazer de volta a vida que tinha acabado de escapar do meu corpo. Mas eu estava flutuando ali em cima, mais viva, mais consciente, mais desperta do que jamais tinha estado durante meus 34 anos de existência física. Meu corpo ali embaixo parecia uma roupa velha que eu tinha finalmente podido tirar. E a sensação de liberdade era indescritível. Não sentia dor, não sentia medo, não sentia nada além de uma paz profunda e de uma curiosidade imensa sobre o que estava acontecendo comigo. De repente, fui envolvida por uma luz que não vinha de lugar nenhum específico, mas parecia emanar de toda a parte ao mesmo tempo. Era uma luz branca e dourada, pura e brilhante, mas não machucava meus olhos espirituais. Ao contrário, era confortável, acolhedora, cheia de um amor tão intenso que fez meu espírito tremer de emoção. Dentro dessa luz, comecei a distinguir uma presença, alguém caminhando em minha direção, e embora eu nunca o tivesse visto antes com meus olhos físicos, meu espírito reconheceu instantaneamente. Era Jesus. Não havia dúvida, não havia questão, não havia necessidade de apresentação. Meu espírito sabia quem ele era, com uma certeza absoluta, que transcendia qualquer conhecimento intelectual. Ele se aproximou de mim, e sua aparência era diferente de qualquer pintura ou imagem que eu já tinha visto em igrejas ou livros. Era mais alto do que eu imaginava, talvez 1,90 m, com ombros largos e uma presença física que radiava força e autoridade. Seus olhos eram profundos como oceanos, cheios de uma sabedoria antiga e de uma compaixão que parecia não ter limites. Quando me olhou, senti como se ele estivesse vendo não apenas aquele momento, mas toda a minha vida de uma só vez. Cada pensamento que já tive, cada palavra que já pronunciei, cada ação que já realizei, tanto as boas quanto as ruins. E apesar de ver tudo, absolutamente tudo, incluindo minha fé morna, minha hipocrisia, minha vida confortável, construída mais em buscar segurança terrena do que em buscar a Deus, seu olhar não carregava condenação, mas apenas um amor tão puro e intenso que fez meu espírito se dobrar diante dele em adoração involuntária. Sua voz, quando falou, era como música e trovão ao mesmo tempo. Suave mais com autoridade absoluta, penetrando cada fibra do meu ser espiritual, com palavras que carregaram peso eterno. Fernanda, ele disse, e ouvir meu nome pronunciado por aquela voz foi a experiência mais profunda e transformadora da minha existência. Eu te trouxe aqui porque há uma mensagem urgente que precisa ser compartilhada com o meu povo. O tempo está se esgotando e muitos dos que se dizem meus seguidores estão dormindo, distraídos, confortáveis demais em suas vidas terrenas, para perceber o que está prestes a acontecer. Você era assim também, vivendo uma vida cristã apenas na superfície.
Mas agora vou te mostrar verdades que você precisa levar de volta ao mundo dos vivos. O que você verá não é simbólico nem metafórico. São instruções específicas que podem significar a diferença entre vida e morte, entre salvação e destruição, para milhares de almas preciosas para mim. Enquanto ele falava, o espaço ao nosso redor começou a mudar. A luz brilhante se transformou em uma espécie de paisagem celestial que parecia sólida, mas também fluida, real, mas também transcendente. E de repente estávamos em pé, sobre o que parecia ser uma montanha altíssima, de onde podíamos ver todo o Brasil estendido abaixo de nós como um mapa vivo e pulsante. Eu podia ver as cidades, os estados, as pessoas se movendo em suas rotinas diárias, completamente alheias ao que estava por vir. E Jesus começou a me mostrar visões que ficariam gravadas em minha alma com fogo eterno, impossíveis de esquecer ou distorcer, preservadas por poder divino para que eu pudesse compartilhá-las exatamente como as recebi. A primeira visão me atingiu com força devastadora. Vi o céu sobre o Brasil começando a escurecer de uma forma antinatural, não como uma tempestade comum, mas como se uma cortina de trevas espirituais estivesse descendo sobre a nação. Era dezembro de 2025, poucos dias depois da minha morte, e retorno e eventos começavam a se desenrolar com uma velocidade assustadora. Vi os temas eletrônicos falhando em cascata por todo o país, começando pelas grandes cidades e se espalhando rapidamente para o interior. Não eram apenas quedas de energia temporárias, mas colapsos completos de infraestrutura. Redes de comunicação caíam, internet desaparecia, telefones paravam de funcionar, e o pânico começava a se espalhar pela população que tinha se tornado completamente dependente de tecnologia para tudo em suas vidas. Observe com atenção, Fernanda. Jesus disse, sua voz carregada de tristeza profunda. Veja onde meu povo não deve estar quando a tribulação começar de verdade. Há 4 lugares de refúgio que preparei especialmente, onde providenciarei proteção sobrenatural para aqueles que ouvirem minha voz e obedecerem sem questionar. Mas também há lugares onde ninguém deve permanecer, onde o caos e a destruição serão tão intensos que apenas intervenção divina direta poderá salvar alguém. E essa intervenção será dada apenas àqueles que já estiverem nos lugares certos, tendo obedecido às instruções que estou dando agora, através de você e de outros mensageiros que tenham levantado. A visão se intensificou e comecei a ver detalhes específicos que me deixaram tremendo de medo e urgência. Vi as grandes capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, todas enfrentando colapsos simultâneos que transformavam esses centros urbanos em armadilhas mortais para milhões de pessoas. Os sistemas de água pararam de funcionar, fazendo com que torneiras secassem e milhões ficassem sem acesso à água potável. Supermercados foram saqueados em questão de horas, com multidões desesperadas brigando por comida e suprimentos básicos. O sistema financeiro entrou em pânico total, com bancos fechando suas portas, caixas eletrônicos parando de funcionar e todo o dinheiro digital que as pessoas tinham acumulado simplesmente desaparecendo das telas como se nunca tivesse existido. Cartões de crédito e débito se tornaram pedaços de plástico inúteis. O dinheiro em papel que ainda existia perdeu o valor rapidamente à medida que a inflação explodia e o sistema econômico entrava em colapso total. Viu famílias inteiras presas em apartamentos de prédios altos, sem água, sem energia para os elevadores, sem comida, sem comunicação com o mundo exterior, lentamente morrendo de desidratação e fome, enquanto olhavam impotentes pela janela para a cidade, que tinha sido tão vibrante e que agora se transformava em um pesadelo urbano. Viu pessoas tentando sair das grandes cidades a pé, carregando o que podiam nas costas. Mas as rodovias estavam entupidas de carros abandonados, sem combustível, formando barreiras intransponíveis que transformavam as tentativas de fuga em jornadas impossíveis. A violência explodiu nas ruas, com gangues armadas tomando o controle de bairros inteiros, saqueando, estuprando, matando sem piedade, enquanto a polícia e as forças de segurança simplesmente desapareciam, incapazes ou sem vontade de manter a ordem diante do caos absoluto. Hospitais se tornaram câmeras de horror,
com pacientes morrendo porque não havia mais energia para os equipamentos, não havia mais remédios, não havia mais profissionais de saúde, porque muitos tinham fugido ou morrido eles mesmos. O fedor de morte começou a pairar sobre as cidades à medida que corpos se acumulavam nas ruas, nas casas, nos prédios, sem que houvesse qualquer sistema funcionando para removê-los ou enterrá-los adequadamente. Doenças começaram a se espalhar rapidamente. Epidemias de cólera, tifo, disenteria, aproveitando-se da falta de saneamento básico e da proximidade forçada de milhões de pessoas em espaços urbanos densos. Era uma visão de pesadelo, tão terrível que eu queria fechar meus olhos espirituais e não ver mais. Mas Jesus segurou minha mão e disse com firmeza: "Você precisa ver tudo, Fernanda, para poder avisar meu povo com a autoridade de quem testemunhou a verdade. Não amenize a mensagem. Não suavize as palavras por medo de assustar as pessoas. É melhor que fiquem assustados agora e se preparem do que permaneçam confortáveis e sejam pegos de surpresa quando for tarde demais para escapar", disse Jesus. Em seguida, ele me mostrou os 4 lugares de refúgio que preparou para seu povo no Brasil. O primeiro ficava no interior de Minas Gerais, em uma região montanhosa entre Caxambu e São Lourenço, famosa por suas águas minerais e clima ameno. Era uma área de vales profundos cercados por montanhas cobertas de mata atlântica preservada, com pequenas propriedades rurais espalhadas, e uma população local ainda conectada à terra e às tradições antigas. Jesus me mostrou que nessa região específica haveria proteção sobrenatural durante a tribulação. Viangos gigantescos guardavam as entradas dos vales, invisíveis, mas poderosos, protegendo aquele lugar do caos das cidades. Aqueles que obedecessem ao chamado de Deus e se mudassem antes da tribulação encontrariam pequenas comunidades de crentes, famílias que já se estabeleciam ali sob a orientação do Espírito Santo. Juntos, formariam uma rede de apoio baseada em fé, oração e provisão divina. Vi essas comunidades cultivando alimentos em hortas comunitárias, criando galinhas e cabras para leite e ovos, coletando água de nascentes cristalinas que continuavam fluindo mesmo quando os sistemas de água das cidades tinham secado e compartilhando tudo que tinham em um espírito de unidade que refletia a igreja primitiva descrita no livro de Atos. Não havia luxo, não havia conforto moderno, não havia internet ou televisão, ou qualquer das conveniências que o mundo considerava essenciais. Mas havia paz, havia alegria, havia a presença tangível de Deus movendo entre seu povo e havia segurança sobrenatural que nenhum sistema humano jamais poderia proporcionar. "Este é o primeiro refúgio", Jesus me disse, sua voz cheia de amor e cuidado paternal. "Quem vier para cá deve trazer apenas o necessário. Nada de bens materiais em excesso, nada de luxos ou comodidades supérfluas. Traga fé, traga disposição para trabalhar duro, traga humildade para viver em comunidade e compartilhar recursos, e traga principalmente um coração rendido completamente a mim, disposto a obedecer mesmo quando não entender, disposto a confiar mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Os que vierem para este lugar com essas atitudes encontrarão provisão abundante, porque eu multiplicarei o pouco que tiverem, assim como multipliquei pães e peixes para alimentar multidões. Mas os que vierem com espírito de independência, querendo manter seu estilo de vida confortável, recusando-se a se submeter à liderança espiritual que estabeleci, esses não conseguirão permanecer, porque este lugar foi consagrado para meu povo verdadeiro, não para cristãos nominais que querem segurança sem santidade. A visão, então, me levou para o segundo refúgio, localizado no sertão do Nordeste, especificamente em uma região rural entre os estados de Pernambuco e Paraíba, perto da cidade de Triunfo, em Pernambuco. Era uma área que muitos considerariam inóspita, com clima seco e paisagem árida característica do sertão. Mas Jesus me mostrou que exatamente por ser um lugar que o mundo desprezava e ignorava, seria um lugar de refúgio e proteção divina. Vi pequenos sítios e fazendas espalhados por aquela região, pertencentes a famílias sertanejas de fé profunda, pessoas simples que nunca tinham tido muito em termos materiais, mas que conheciam Deus de uma forma íntima e real,
que muitos crentes urbanos jamais tinham experimentado. Jesus me revelou que essas famílias receberiam orientação divina para acolher refugiados das grandes cidades, crentes dispostos a deixar tudo em busca de segurança espiritual. Vi comunidades formadas por necessitados de diferentes origens e classes sociais, aprendendo a viver juntas em simplicidade, cultivando mandioca e milho, criando bodes e galinhas, coletando água da chuva em cisternas e sobrevivendo com o básico, enquanto o restante do país afundava no caos. O que tornava esse lugar especial não era apenas a provisão física, mas a atmosfera espiritual. Vi reuniões de oração acontecendo todas as noites, com as comunidades se juntando para buscar a face de Deus, adorar em espírito e verdade, interceder pelas almas perdidas nas cidades e receber instruções divinas sobre como proceder a cada dia. Vi crianças crescendo nesse ambiente, livres da contaminação da mídia secular e da cultura mundana, sendo ensinadas na palavra de Deus desde cedo, aprendendo valores eternos em vez de prioridades temporais. Vi jovens que tinham sido viciados em tecnologia e redes sociais nas cidades, agora descobrindo a liberdade de viver sem essas distrações, desenvolvendo relacionamentos reais e profundos, aprendendo habilidades práticas de sobrevivência e, mais importante, desenvolvendo intimidade genuína com Deus, através de oração e estudo bíblico. Vi idosos sendo honrados e respeitados, suas experiências e sabedoria sendo valorizadas, servindo como anciãos espirituais das comunidades e guiando os mais jovens com conselhos baseados em décadas de caminhada com Deus. Este segundo refúgio, Jesus explicou, é para aqueles que estão dispostos a abraçar total simplicidade e despojamento. Não haverá nada de conforto moderno aqui, nenhuma eletricidade confiável, nenhuma internet, nenhum shopping center a 30 minutos de distância. Será vida dura, trabalho físico pesado, sol escaldante e noites frias, desafios constantes que testarão a resistência física e emocional de cada pessoa. Mas quem vier com coração humilde e fé inabalável, descobrirá que eu posso fazer brotar água no deserto, posso fazer a terra a área produzir colheita abundante, posso multiplicar o pouco que tiverem até sobrar, exatamente como fiz com a viúva de Sarepta em tempos antigos. Este lugar será refúgio não porque seja naturalmente fértil ou confortável, mas porque minha presença estará ali de forma tão intensa que transformará aquela terra em jardim espiritual, mesmo enquanto o resto do país se transforma em deserto de morte. Os que vierem para cá devem estar preparados para viver como pioneiros, como desbravadores, como pessoas dispostas a abrir mão de toda conveniência em troca de segurança eterna. Estarei com eles todos os dias, provendo o que precisarem no momento certo, ensinando-os a depender de mim, não de suas próprias forças. A terceira visão de refúgio me levou ao interior de Santa Catarina, em uma região de vales e montanhas perto de São Joaquim e Bom Jardim da Serra, famosa por seu clima frio e paisagens que lembram a Europa, com extensas companheirais e alta altitude. Jesus me mostrou propriedades rurais nessa área, muitas delas pertencentes a descendentes de imigrantes alemães e italianos, famílias que mantinham tradições antigas de trabalho duro, organização e fé simples mais genuína. Vi que nessa região específica haveria não apenas proteção física, mas também um tipo especial de preparo espiritual acontecendo. As comunidades que se formariam ali seriam treinadas em guerra espiritual, intercessão e ministério de cura e libertação. Jesus revelou que esse refúgio teria um propósito além de proteger seu povo. Seriam centros de onde sairiam equipes de intercessores e evangelistas. Eles ministrariam às pessoas presas nas cidades ou em áreas de perigo, levando mensagens de esperança e instruções divinas para aqueles que ainda estivessem dispostos a ouvir durante os piores dias da tribulação. Vi pessoas nesse refúgio passando horas em oração todos os dias, não apenas orações superficiais, mas intercessão profunda que movia montanhas espirituais e abria caminhos no reino invisível. Vi dons espirituais operando livremente, palavras de conhecimento sendo dadas para situações específicas, visões e sonhos proféticos guiando as comunidades sobre quando e como agir.
Curas milagrosas acontecendo quando pessoas chegavam feridas ou doentes. Libertação de opressão demoníaca sendo ministrada para aqueles que chegavam traumatizados pelas experiências nas cidades. Era uma demonstração poderosa do que a igreja primitiva deve ter sido, operando em poder sobrenatural, porque estava completamente rendida ao Espírito Santo e sem medo de ser radical em sua fé e obediência. Vi também que esse refúgio teria uma ênfase especial em discipulado intensivo, com programas estruturados para ensinar novos convertidos e crentes imaturos sobre os fundamentos da fé, sobre como andar em santidade, sobre como ouvir a voz de Deus, sobre como resistir ao inimigo, sobre como viver em comunidade cristã verdadeira. Seria como uma escola espiritual intensiva, onde pessoas aprenderiam em meses, o que normalmente levaria anos para desenvolver, porque o tempo seria curto e a necessidade seria urgente. Este terceiro refúgio, Jesus me disse, é para aqueles que não querem apenas sobreviver, mas querem ser usados poderosamente durante os últimos dias. Quem vier para cá deve estar preparado para disciplina espiritual rigorosa, para jejum frequente, para vigílias de oração que duram noites inteiras, para estudar a palavra de Deus intensivamente, para ser moldado e transformado pelo fogo do Espírito Santo. Não será fácil, não será confortável, e muitos descobrirão áreas de pecado oculto e compromisso espiritual que precisarão ser tratadas com arrependimento genuíno e mudança radical. Aqueles que perseverarem na santificação se tornarão guerreiros espirituais poderosos, preparados para ministrar meu poder e verdade nas trevas mais densas. Este lugar gerará líderes para a igreja dos últimos dias, profetas, evangelistas e mestres que não temerão homens ou demônios. Eles falarão minha palavra com autoridade, operarão sinais e maravilhas para confirmar o Evangelho e estarão prontos a dar suas vidas, se necessário, para que outros possam ser salvos. Escolhi esta região pelas suas características naturais de isolamento e proteção, cercada por montanhas que dificultam acesso fácil, mas principalmente pela atmosfera espiritual que estabelecia ali através de gerações de crentes fiéis que oraram por avivamento e prepararam o terreno espiritual. A quarta e última visão de refúgio me levou para o centro-oeste do Brasil, especificamente para uma área rural entre os estados de Goiásque e Mato Grosso, perto da cidade de Jataí, em Goiásque. Era uma região de cerrado, com extensas fazendas de gado e agricultura, céu aberto imenso e horizonte que parecia se estender infinitamente em todas as direções. Jesus me mostrou que essa área seria transformada em um centro de provisão agrícola sobrenatural durante a tribulação, produzindo alimentos não apenas para as comunidades locais de refúgio, mas também para enviar suprimentos para outros lugares onde crentes estivessem escondidos e necessitados. Vi fazendas sendo consagradas completamente a Deus, com seus proprietários entregando seus títulos de propriedade simbolicamente ao Senhor e administrando essas terras como mordomos em vez de donos absolutos. Vi campos colhendo abundantemente, mesmo em meio a secas e pragas que devastavam áreas vizinhas. Era uma provisão miraculosa que desafiava as leis da agricultura, lembrando os milagres de Deus para Israel no deserto, quando o maná caía do céu e água jorrava das rochas. Os celeiros transbordavam com grãos suficientes para alimentar milhares por meses, apesar de que a quantidade plantada não poderia ter gerado nem 1/10 daquela colheita. Vi rebanhos de gado multiplicando-se de forma sobrenatural, com vacas dando crias gêmeas regularmente, bezerros crescendo em metade do tempo normal, leite fluindo abundantemente mesmo em épocas de pasto escasso. Era um testemunho claro de que quando o povo de Deus obedece completamente e consagra tudo o que tem ao Senhor, Ele pode fazer o impossível para sustentar e prover para aqueles que são seus. Vi equipes de crentes organizando a distribuição de alimentos para comunidades de fé pelo país, utilizando estradas secundárias e caminhos rurais ainda transitáveis. Comboios de caminhões e tratores transportavam sacos de grãos, galões de leite, caixas de ovos e carne seca para locais remotos nas montanhas e no sertão, levando não apenas provisões, mas também encorajamento espiritual e notícias de que Deus cuidava de seu povo em todos os lugares ao mesmo tempo. Este quarto refúgio, Jesus explicou,
têm um chamado específico de generosidade radical e serviço sacrificial. Os que vierem para cá devem estar dispostos a trabalhar duro na terra, a plantar e colher sob sol escaldante e chuva torrencial, a cuidar de animais que exigem atenção constante, mas principalmente devem ter corações abertos e mãos generosas, dispostos a dar livremente tudo o que produzem para suprir as necessidades de outros crentes. Não haverá espaço para egoísmo aqui. Não haverá tolerância para aqueles que querem acumular e guardar para si mesmos. Tudo será compartilhado em espírito de comunidade verdadeira, seguindo o exemplo da igreja primitiva, onde ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo era colocado aos pés dos apóstolos para distribuição conforme a necessidade de cada um. Esta região será um milagre constante de provisão, mas apenas enquanto os corações permaneceram impuros e generosos. No momento em que alguém começar a operar em espírito de ganância ou acumulação egoísta, a bênção será retirada, até que haja arrependimento genuíno. Escolhi esta área porque ela representa a fartura e abundância que quero derramar sobre meu povo, quando eles vivem em obediência total, mas também porque testará constantemente se estão dispostos a dar livremente o que receberam livremente, ou se começaram a confiar mais nas provisões acumuladas do que em mim como provedor constante. Depois de me mostrar os 4 refúgios em detalhes impressionantes, Jesus começou a me explicar os critérios para quem deveria ir para cada lugar e como as pessoas saberiam para qual refúgio Deus estava chamando especificamente. Ele me disse que não era uma questão de escolha pessoal baseada em preferências ou conveniências, mas de obediência à voz específica do Espírito Santo, falando ao coração de cada crente. Alguns seriam chamados para as montanhas de Minas Gerais, porque Deus sabia que precisavam de um ambiente de paz e comunhão tranquila para curar de traumas e feridas emocionais profundas que tinham sofrido ao longo da vida. Outros seriam direcionados para o sertão do Nordeste, porque Deus estava trabalhando em seus caracteres através de dificuldades e despogamento total de orgulho e autossuficiência. Havia aqueles que seriam levados para Santa Catarina, porque Deus tinha chamados ministeriais específicos reservados para eles, que precisavam de treinamento espiritual intensivo antes de serem liberados. E, finalmente, alguns iriam para o Centro-Oeste, porque Deus tinha colocado neles dons específicos de administração, organização e serviço prático, que seriam essenciais para operar os sistemas de provisão e distribuição que sustentariam outras comunidades. O importante, Jesus enfatizou, não era qual refúgio era melhor ou mais desejável segundo padrões humanos, mas sim ouvir claramente para onde o Espírito Santo estava direcionando cada pessoa individualmente e obedecer sem questionar, mesmo se a direção parecer-se estranha ou difícil. Ele me mostrou que aqueles que tentam escolher seu próprio destino, baseando-se na lógica humana, encontram portas fechadas e dificuldades, pois estão fora da vontade de Deus. Por outro lado, aqueles que se rendem à direção divina, mesmo sem entender o porquê de estarem em determinado lugar, descobrem que Deus tem propósitos específicos para eles ali, relacionamentos divinos, lições a aprender e ministérios a exercer. Tudo orquestrado pelo Pai Celestial que conhece o fim desde o princípio. Então Jesus me deu instruções práticas e específicas sobre como as pessoas deveriam se preparar para ir aos refúgios e quando deveriam partir. Ele me disse que o tempo ideal para começar a se mover seria ainda durante dezembro de 2025, imediatamente após minha morte e retorno, porque os eventos catastróficos que precipitariam o colapso total começariam a se acelerar rapidamente a partir de janeiro de 2026. Aqueles que esperassem demais, procrastinando por medo de parecerem extremistas ou loucos aos olhos do mundo, ou por apego a posses materiais e confortos terrenos, descobririam que as janelas de oportunidade se fechariam rapidamente. Estradas se tornariam intransitáveis. Combustível se tornaria escasso e caro demais. Sistemas bancários entrariam em colapso, tornando impossível sacar dinheiro ou vender propriedades. E o caos generalizado tornaria qualquer viagem extremamente perigosa. Quanto à preparação prática, Jesus me instruiu a dizer que as pessoas não deveriam tentar levar muitas posses materiais. Uma mala com roupas básicas para cada membro da família, cobertores, medicamentos essenciais para condições crônicas que pudessem ter,
ferramentas manuais simples mais úteis como facas, lanternas manuais, fósforos à prova d'água, uma Bíblia física porque a cessa digital à palavra de Deus desapareceria rapidamente. Cadernos e canetas eram essenciais para registrar revelações e ensinamentos, assim como algum dinheiro em espécie, que ainda teria valor antes do colapso total do sistema monetário. No entanto, ele enfatizou que a preparação mais importante era espiritual. As pessoas precisavam chegar aos refúgios com corações limpos, arrependidas de seus pecados, tendo perdoado a todos que ofenderam, feito restituições por erros passados e se consagrado totalmente a Deus, sem reservas ou condições. Aqueles que chegassem aos refúgios ainda carregando amargura, ressentimento, pecados secretos não confessados, ou áreas de rebeldia e desobediência em suas vidas, descobririam que essas questões seriam expostas rapidamente pela intensidade da vida comunitária e pela presença manifesta do Espírito Santo nesses lugares. Seria muito melhor tratar dessas coisas antes de chegar, do que ter que enfrentá-las sob pressão quando já estivessem lá, porque o tempo de tribulação não seria momento apropriado para crescimento espiritual básico que deveria ter acontecido muito antes. Jesus também me mostrou algo que me partiu o coração e me fez chorar lágrimas espirituais enquanto ainda estava fora do meu corpo. Ele me contou que muitos crentes verdadeiros, que realmente amavam a Deus, não chegariam aos refúgios porque estavam presos por circunstâncias que criaram ao longo de décadas, priorizando o mundo em vez do eterno. Vi famílias que compraram casas caras em bairros nobres, acumulando dívidas enormes que as mantinham atadas a empregos e locais específicos, tornando impossível largar tudo e partir quando o chamado de Deus surgisse. Vi pessoas que tinham construído carreiras impressionantes e reputações profissionais que as impediam de considerar seriamente abandonar tudo para ir viver em comunidades rurais simples porque isso pareceria loucura aos olhos de colegas e familiares. Vi crentes que tinham investido tudo em planos de aposentadoria e fundos de pensão, confiando mais em sistemas financeiros humanos do que a improvisão divina. E quando chegasse o momento de partir para os refúgios, descobririam que não conseguiam simplesmente deixar para trás tudo aquilo em que tinham depositado suas esperanças de segurança futura. Vi pais que amavam seus filhos, mas os amavam de forma errada, priorizando educação secular de elite e oportunidades de carreira mundanas acima de formação espiritual sólida. E quando Deus chamasse suas famílias para os refúgios, seus filhos adolescentes e jovens adultos recusariam ir porque estavam muito apegados a amigos, namorados, sonhos de sucesso terreno. E os pais não teriam autoridade espiritual ou coragem para insistir na obediência, porque eles mesmos tinham demonstrado por anos através de suas escolhas que as coisas do mundo eram mais importantes que as coisas de Deus. Mais doloroso ainda foi ver cristãos maduros, líderes de igreja, pastores e mestres da palavra, que não conseguiriam partir para os refúgios, porque estariam muito apegados a seus ministérios urbanos, a seus prédios de igreja, a seus programas e organizações religiosas, não percebendo que Deus estava encerrando uma era e começando algo completamente novo, que não teria lugar para estruturas institucionais do passado. Eles ficariam para trás tentando manter sistemas religiosos mortos funcionando, enquanto o Espírito Santo se movia poderosamente nos lugares de refúgio, onde crentes obedientes tinham ido, e eventualmente esses líderes religiosos presos ao passado seriam consumidos pelo caos junto com o mundo que tinham tentado impressionar em vez de confrontar com verdade profética. Jesus me disse com voz pesada de tristeza que essas perdas eram completamente desnecessárias, que ele tinha tentado preparar seu povo por décadas através de profecias, sonhos, visões, pregações de sentinelas fiéis, livros, mensagens, avisos de todas as formas possíveis, mas a maioria tinha escolhido ignorar, porque aceitar a realidade do que estava vindo exigiria mudanças radicais em seus estilos de vida que eles simplesmente não estavam dispostos a fazer. Eles preferiam acreditar em teologias que prometiam escape fácil e indolor através de um arrebatamento pré-tribulação, mesmo quando toda a evidência bíblica e histórica apontava para a necessidade de passar pelo fogo para ser refinado e purificado antes do retorno final de Cristo. A visão então me mostrou os primeiros meses de 2026,
E o que vi foi tão terrível que até hoje, tendo voltado ao meu corpo e à vida normal, ainda tenho pesadelo sobre aquelas imagens. Vi o Brasil se transformando em uma nação irreconhecível em questão de semanas, com todas as estruturas sociais, econômicas e políticas que mantinham alguma aparência de ordem e civilização desmoronando completamente. O governo federal entrou em colapso, com políticos fugindo ou sendo mortos por multidões enfurecidas que os culpavam pelo desastre. Forças militares se fragmentaram em facções, com alguns grupos tentando manter ordem através de lei marcial brutal, enquanto outros se tornavam basicamente gangues armadas, saqueando e matando à vontade. Não havia mais polícia funcionando, não havia mais bombeiros, não havia mais hospitais operando, não havia mais escolas abertas, não havia mais nada dos serviços que as pessoas tinham considerado garantidos por todas suas vidas. As grandes cidades, onde viviam milhões de brasileiros, tornaram-se infernos literais na terra, sem água encanada, sem eletricidade, sem coleta de lixo, sem qualquer infraestrutura funcionando. Doenças se espalharam como fogo em mato seco. Vi corpos empilhados nas ruas, porque não havia sistema para enterrá-los ou cremá-los, e o fedor de decomposição pairava sobre as cidades como uma nuvem tóxica. Vi pessoas morrendo de desidratação, mesmo com o rio Tietê correndo através de São Paulo, porque a água estava tão poluída que beber significava morte certa por infecção. Vi canibalismo emergindo nas áreas mais desesperadas, com grupos de pessoas famintas atacando os mais fracos não por malícia, mas por instinto puro de sobrevivência, quando toda outra fonte de alimento tinha desaparecido. Vi crianças órfãs vagando pelas ruas, seus pais mortos por doenças ou violência, sem ter para onde ir, morrendo de fome e exposição, enquanto o mundo que deveria protegê-las colapsava. Vi idosos abandonados em asilos e hospitais, deixados para morrer lentamente de negligência e desidratação, sem dignidade, tratados como lixo por uma sociedade que havia perdido a humanidade. Mas no meio desse horror, Jesus me mostrou os 4 refúgios, brilhando como faróis de luz em meio às trevas. Lá, a vida continuava não apenas normal, mas abundante, com paz sobrenatural permeando essas comunidades enquanto o caos reinava em todo o resto do país. Vi famílias nos refúgios reunidas para refeições simples mais fartas, agradecendo a Deus por cada pedaço de pão, por cada gole de água limpa, por cada dia de vida preservada pela mão divina. Vi crianças correndo e brincando livres nos campos e vales, suas risadas ecoando enquanto aprendiam que segurança verdadeira não vinha de sistemas humanos, mas da presença de Deus. Vi jovens desenvolvendo relacionamentos profundos e puros, encontrando cônjuges entre outros refugiados, formando famílias baseadas em fé comum e valores eternos, em vez de atração superficial e compatibilidade de estilos de vida. Vi idosos sendo honrados e cuidados, suas necessidades médicas sendo atendidas milagrosamente através de curas sobrenaturais ou provisão de remédios de formas impossíveis. Sua sabedoria sendo buscada ativamente por gerações mais jovens que finalmente entendiam o valor de experiência vivida e intimidade com Deus, desenvolvida ao longo de décadas. Jesus me disse que esses refúgios não eram apenas para a sobrevivência física, mas para a preservação e purificação da noiva de Cristo, a Igreja verdadeira, que emergiria desse tempo de tribulação mais santa, mais poderosa, mais unida e mais parecida com Cristo do que jamais tinha sido em toda a história. O fogo da tribulação queimaria toda a escória, toda a impureza, todo compromisso com o mundo, deixando apenas ouro refinado, crentes genuínos que tinham provado sua fé através de provações inimagináveis e permanecido fiéis até o fim. Esses seriam os vencedores, os que reinariam com Cristo, os que receberiam recompensas eternas, que fariam qualquer sofrimento terreno para ser momentâneo e insignificante em comparação. Então, tão subitamente quanto tinha começado, a visão começou a se desvanecer. Jesus segurou minhas mãos espirituais e olhou profundamente em meus olhos com uma intensidade que penetrou até o âmago do meu ser. Fernanda, ele disse, agora você precisa voltar.
Há muitas almas preciosas esperando para ouvir esta mensagem e o tempo está se esgotando rapidamente. Você não será bem recebida por todos. Muitos zombarão, muitos duvidarão, muitos dirão que você enlouqueceu ou está mentindo. Sua própria família pode questionar sua sanidade. Suas colegas na universidade certamente tentarão explicar sua experiência como a alucinação causada por trauma cerebral. Pastores que pregam prosperidade e conforto ficarão desconfortáveis com sua mensagem de tribulação e necessidade de preparação radical. Mas não tema a oposição e não amenize a mensagem para torná-la mais palatável. Fale com a autoridade do que você viu, do que você ouviu, do que eu revelei a você. Cada palavra tem peso eterno e pode significar a diferença entre vida e morte para aqueles que escolherem ouvir e obedecer. Você não é responsável por convencer ninguém, apenas por plantar as sementes fielmente. Eu me encarregarei de fazer essas sementes crescerem nos corações que eu preparei para recebê-las. Haverá sinais nos próximos dias e semanas que confirmarão tudo o que você está dizendo. Aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir reconhecerão a verdade na sua mensagem e agirão rapidamente. Esses são os que eu chamo de remanescente fiel, e eles encontrarão caminho para os refúgios que preparei. Não se preocupe com recursos ou logística. Eu providenciarei tudo o que for necessário para aqueles que derem o passo de fé de o partir. Carros que pareciam incapazes de fazer viagens longas, de repente funcionarão perfeitamente. Dinheiro aparecerá de fontes inesperadas exatamente quando for necessário. Pessoas desconhecidas oferecerão ajuda no momento certo. Portas se abrirão sobrenaturalmente no caminho dos obedientes, porque eu vou adiante deles preparando tudo. Senti então uma força irresistível me puxando de volta em direção ao meu corpo, e apesar de parte de mim querer ficar naquela presença gloriosa para sempre, eu sabia que tinha uma missão a cumprir na terra. A transição foi brusca e dolorosa. De repente estava de volta no meu corpo quebrado, sentindo cada ferimento, cada osso fraturado, cada músculo contundido. Gritei de dor quando minha consciência se reconectou com terminações nervosas danificadas e ouvi vozes de médicos ao meu redor, expressando choque porque eu tinha estado clinicamente morta por 18 minutos e não deveria ter nenhuma função cerebral preservada, muito menos estar acordando e gritando. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de agonia física e clareza espiritual absoluta. Meu corpo estava gravemente ferido, com costelas quebradas, traumatismo craniano, hemorragia interna que tinha sido estancada cirurgicamente, e os médicos diziam que minha recuperação levaria meses e a que seria completa, mas minha mente e espírito estavam mais alertas e focados do que jamais tinham estado em toda a minha vida. As visões permaneciam cristal claras na minha memória, cada detalhe, cada palavra que Jesus tinha falado, tudo preservado por poder sobrenatural, para que eu pudesse cumprir fielmente a missão que me tinha sido dada. Quando Ricardo e as crianças vieram me visitar no hospital, e eu comecei a contar o que tinha acontecido, vi a mistura de emoções passando pelos rostos deles. Meu marido estava claramente dividido entre alívio por eu estar viva e preocupação com o que ele percebia como delírios causados por trauma. Tentei explicar que não era delírio, que era mais real que a própria realidade física, que Jesus tinha me mostrado coisas específicas que estavam prestes a acontecer. Ele me pediu para descansar, para me recuperar primeiro antes de fazer declarações tão extremas. Mas eu não podia descansar. O peso da mensagem era como fogo ardendo dentro de mim, exigindo ser liberado. Então, ainda do meu leito de hospital, comecei a fazer vídeos no celular contando minha experiência e as instruções que Jesus tinha me dado sobre os 4 refúgios. Postei em redes sociais, enviei para grupos de igreja, compartilhei com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. As reações foram exatamente como Jesus tinha previsto. Alguns crentes responderam imediatamente com testemunhos de que tinham estado recebendo sonhos e impressões similares do Espírito Santo, confirmando tudo o que eu estava dizendo. Eles começaram a se organizar rapidamente para partir para as regiões que eu tinha identificado. Outros reagiram com ceticismo educado, dizendo que respeitavam minha experiência, mas não se sentiam chamados a tomar ações tão drásticas,
baseados no testemunho de uma pessoa. Muitos reagiram com hostilidade aberta, acusando-me de ser falsa profetisa, de espalhar medo desnecessário, de tentar destruir igrejas com mensagens de tribulação quando eles acreditavam que seriam arrebatados antes de qualquer problema real. Pastores de mega-igrejas me condenaram publicamente, dizendo que minha mensagem contradizia a doutrina estabelecida deles sobre escape pré-tribulação. Mas apesar da oposição, a mensagem começou a se espalhar viralmente. Milhares. Depois, dezenas de milhares de pessoas assistiram meus vídeos e começaram a compartilhar suas próprias confirmações. Famílias inteiras começaram a vender suas casas e propriedades, muitas vezes por valores muito abaixo do mercado, porque sabiam que o tempo era curto, e usar o dinheiro para comprar terrenos ou fazer acordos com proprietários nas regiões de refúgio que Jesus tinha indicado. Viu comunidades começando a se formar nas 4 áreas específicas? Pessoas que nunca tinham se conhecido antes, sendo unidas sobrenaturalmente pela obediência ao mesmo chamado divino. Alguns me procuraram perguntando como saberiam para qual refúgio especificamente deveriam ir, e eu repeti as instruções que Jesus tinha me dado, que deveriam orar fervorosamente e ouvir a voz do Espírito Santo falando diretamente a seus corações, que ele direcionaria cada pessoa individualmente para o lugar certo, onde teria um propósito e função específica na comunidade. Recebi também mensagens de pessoas me agradecendo porque tinham estado se sentindo chamadas para deixar as cidades, mas achavam que estavam ficando loucas, e meu testemunho tinha confirmado e validado o que Deus já estava falando com elas, dando-lhes coragem para agir, apesar das críticas e incompreensão de familiares e amigos. Recebi relatos de milagres acontecendo, de provisão sobrenatural chegando exatamente quando famílias precisavam para completar suas mudanças para os refúgios, de curas físicas permitindo que pessoas com limitações de saúde fizessem as viagens necessárias quando médicos tinham dito que seria impossível. Era evidência clara de que Deus estava confirmando a mensagem através de sinais práticos, acompanhando aqueles que escolhiam crer e obedecer. Agora, apenas algumas semanas depois da minha experiência de quase morte, estou recuperada fisicamente de forma que os médicos chamam de milagrosa, capaz de me mover e falar e funcionar normalmente quando deveria ainda estar em terapia intensiva, e uso cada momento acordada para continuar divulgando a mensagem que Jesus me confiou. O tempo é curtíssimo. Dezembro de 2025 está terminando, e janeiro de 2026, quando os eventos cataclísmicos começaram de verdade, está literalmente ao virar da esquina. Para aqueles que estão lendo ou ouvindo este testemunho agora, imploro que considere sinceramente o que estou compartilhando. Não estou pedindo que acreditem em mim ceguamente, mas que levem esta mensagem em oração diante de Deus e perguntem ao Espírito Santo se é verdade, se é dele, se eles devem agir baseados nela. Se você sentir confirmação em seu espírito, não procrastine. Não espere até ter certeza absoluta de cada detalhe. Não tente fazer tudo com perfeição antes de dar o primeiro passo. Apenas comece a se mover na direção que Deus está indicando. Venda o que precisa vender, junte os recursos que puder, identifique qual dos 4 refugios Deus está chamando você especificamente e parta com fé de que Ele providenciará tudo o que faltará ao longo do caminho. Se você tem família, converse com ele sobre isso com urgência, mas sem imposição. Ore por seus entes queridos, para que Deus abra os olhos espirituais deles, para verem a realidade do que está vindo. Se alguns membros da família se recusarem a ir, você enfrentará uma das decisões mais dolorosas possíveis. Mas lembre-se que Jesus disse claramente que aqueles que amam pai, mãe, filho ou filha mais do que a Ele, não são dignos dele. Sua obediência a Deus tem que vir em primeiro lugar, mesmo acima dos laços naturais mais profundos. Se você é líder de igreja, pastor, presbítero, professor de escola dominical, por favor, ouça o que estou dizendo. Sua responsabilidade diante de Deus pelo rebanho que Ele confiou a você é imensa. Não alimente suas ovelhas com mensagens de conforto falso e prosperidade terrena quando o lobo está literalmente à porta.
prepare seu povo radicalmente para o que está vindo. Ensine-os a ouvir a voz de Deus por si mesmos, andar em obediência e imediata, a valorizar relacionamento íntimo com Cristo, acima de todas as postes e posições terrenas. Se necessário, feche o prédio da sua igreja e leve toda a sua congregação para um dos refúgios, porque estruturas físicas não terão nenhum valor quando o caos começar. Mas vidas eternas preservadas através de obediência valerão mais que todo o ouro do mundo. Se você é jovem, não desperdice estes últimos dias de relativa normalidade em entretenimento vazio e busca de prazeres temporários. Consagre sua vida completamente a Deus agora. Busque ser cheio do Espírito Santo. Desenvolva intimidade real com Jesus através de oração e estudo bíblico intensivo, porque os dias que vêm exigirão fé e maturidade espiritual que normalmente levam décadas para desenvolver. Você precisa crescer rápido, espiritualmente falando, e isso só acontece através de rendição total e disciplina santa. Se você é idoso ou doente, não pense que está excluído dos refúgios, porque tem limitações físicas. Deus fará milagres de provisão e cuidado para aqueles que obedecem seu chamado, independentemente de idade ou condição de saúde. Alguns dos anciãos mais valiosos nas comunidades de refúgio serão aqueles que carregam décadas de sabedoria espiritual e intimidade com Deus, capazes de guiar e aconselhar gerações mais jovens que têm energia física, mas falta-lhes experiência espiritual. Sua presença será essencial. Então, não se desqualifique por causa de fraqueza natural. Se você tem recursos financeiros significativos, este é o momento de usá-los para propósitos eternos. Invista em ajudar famílias que querem ir para os refúgios, mas não têm meios. Compre terrenos nas regiões indicadas e doe ou empreste para comunidades se estabelecerem. Financie equipamentos e suprimentos que serão necessários para a agricultura e sobrevivência básica. Seu dinheiro não terá valor nenhum em poucos meses, quando os sistemas financeiros entrarem em colapso. Então use-o agora enquanto ainda pode fazer diferença eterna na vida de pessoas. Não acumule, não guarde esperando o momento melhor. Não confie em investimentos e planos de aposentadoria que serão varridos como areia quando a tempestade vier. Seja canal de bênção enquanto há tempo. Se você está lendo isto e ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, este é seu momento de decisão. O que descrevi sobre tribulação e refúgios não se aplicará a você se não pertencer a Ele. A boa notícia é que pertencer a Jesus é simples. Reconheça que é pecador, que precisa de salvação e que não pode se salvar por boas obras ou religiosidade. Aceite o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou o preço pelos seus pecados. Ore agora mesmo com suas próprias palavras, pedindo perdão, convidando Jesus para entrar em sua vida como Senhora e Salvador, e comprometendo-se a segui-lo para onde quer que ele leve, não importa o custo. E depois, procure outros crentes verdadeiros que possam disciplá-lo rapidamente, porque o tempo de aprendizado gradual acabou, e você precisa de crash course intensivo em fé cristã autêntica. Para todos que ouvirem esta mensagem, deixo vocês com as palavras finais que Jesus me disse antes de me enviar de volta ao meu corpo. Ele disse que os dias que vêm serão os mais sombrios que a humanidade já experimentou, mas também serão os dias de maior manifestação de glória divina e poder sobrenatural operando através daqueles que permanecerem fiéis. Ele afirmou que separará o trigo do joio de maneira clara, sem espaço para um cristianismo morno. Cada pessoa terá que escolher seu lado e arcar com as consequências eternas. Disse que ama cada alma mais do que podemos entender, e que não deseja a perdição de ninguém. Está enviando avisos por meio de diversos mensageiros, para que o maior número possível de pessoas tenha a chance de se preparar e escapar da destruição que se aproxima. Mas ele também disse que respeitará a escolha daqueles que optarem por ignorar os avisos, que não forçará ninguém a obedecer contra sua vontade. E que quando o julgamento cair, não haverá mais tempo para arrependimento de última hora, porque as portas dos refúgios se fecharão e as oportunidades terão passado. Ele me disse para enfatizar que este não é momento de debater teologias de fim dos tempos, ou discutir se tribulação virá antes ou depois do arrebatamento,
ou qualquer outra questão doutrinária abstrata. É momento de ação prática, de obediência concreta, de passos de fé tangíveis baseados em instruções claras que Ele está dando através de servos fiéis. Aqueles que ficarem paralisados por análise excessiva ou esperando mais confirmações, quando já receberam confirmações suficientes, perderão a janela de oportunidade. Aqueles que agirem rapidamente baseados em fé simples como de criança, descobrirão que Deus honra a obediência e cobre todas as lacunas de conhecimento ao longo do caminho. O tempo é agora. A escolha é sua, vida ou morte, refúgio ou destruição, eternidade com Deus ou eternidade separado dele. Tudo depende do que você fizer com a mensagem que acaba de receber. Não a descarte levianamente. Não a racionalize usando lógica humana. Não espere até ser tarde demais. Busque a Deus com todo o seu coração. Peça confirmação se precisar, mas depois haja decisivamente e não olhe para trás. Os refúgios estão preparados. A provisão está garantida para os obedientes. E Jesus está esperando com braços abertos para receber aqueles que escolherem confiar nele completamente, em vez de confiar em seus próprios entendimentos ou nos sistemas falíveis deste mundo que está passando. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê sabedoria, coragem e fé para fazer o que precisa ser feito nesta hora crítica da história humana. Que testemunho transformador e cheio de revelações eternas. A Bíblia nos lembra em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os corações. Essa mensagem fala sobre preparação, obediência e fé. Agradeço, Fernanda, por compartilhar uma experiência tão profunda e urgente. A você que assistiu até aqui, que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre sua vida, sua casa e sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo, e que você esteja entre os que ouvirão a voz de Deus e obedecerão sem hesitar.